começando agora o meu, o seu, o nosso programa Alta Temporada. E se você não me conhece, eu sou Andréa Souza e esse aqui é o Rickard Massol. Tudo bem com você, Rickard? Tudo ótimo, e você? Tudo bem? Tudo bem comigo também. Maravilha. No nosso bate-papo de hoje, no episódio número 21 já, né? Vamos abordar problemas comuns de quem cria um negócio de propriedade de férias do zero costuma ter, né? Tem pessoas que costumam ter vários probleminhas aí quando constrói o seu negócio de propriedade de férias do zero, né? Certo. E antes de mais nada, Rickard, dá aí pra gente sua opinião sobre esse assunto. O que é que você tem a dizer sobre esse assunto? Uau! Você quer que eu responda sobre tudo já? É uma pergunta só hoje, já? Não, tá bom. Um resumo aí. Tá bom. Bom, primeiro eu queria te dizer que legal que já estamos no programa número 21 do programa de André, do programa Alta Temporada. Parabéns, André, né? Obrigada. Que este programa toda semana sempre entrevista com algum assunto, né? Isso. E está disponível sempre nas segundas-feiras às 5 horas, né? Isso, às 17 horas. Só para quem não sabe, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Tá bom. E que este programa se me entrevista em assuntos relacionados a fazer R$100.000 em 30 dias com propriedade de férias, mesmo que você não tenha nenhum imóvel. Exatamente. E hoje você quer falar um pouco sobre dificuldades de começar a empreender. As dificuldades que as pessoas têm em criar seu negócio de propriedade de férias do zero. Tá bom. E você quer uma visão geral sobre essas dificuldades. Eu diria que a maioria das dificuldades, então, nessa visão geral, são relacionadas à mentalidade, que estão relacionadas a... Tem muito obstáculo, Andrea, que é relacionado a prejulgamentos, né? Tipo, para ter um negócio, para empreender, preciso ter muito capital para investir. Para empreender, preciso ter um plano de negócios perfeito, bem desenvolvido. Para empreender, eu preciso, antes preciso validar, antes preciso... É muito prejulgamento. Então, eu diria que a dificuldade maior está em superar alguns paradigmas na mente do aspirante, né? Na mente do aspirante empreendedor, né? Eu acho que tem muitas coisas que você não sabe antes de começar, que de fato serão problemas reais, mas que não tem nem como evitar. Se você nunca empreendeu, um dia talvez empreendendo, um dia talvez você vai ter que dispensar alguém. Um dia talvez você vai ter que negociar uma dívida. Um dia talvez você vai ter que ter flexibilidade com um cliente que você não queria ter. Um dia talvez vai ter que permitir uma prorrogação de pagamento de alguém que te paga mais tarde. Sim. E mesmo você querendo ter o dinheiro no seu bolso já. Um dia talvez você vai perder uma hora do seu tempo livre para investir um pouco mais no seu trabalho. Então tem coisas que o problema você vai viver por empreender, mas também isso são ônus, também tem bônus, né? Tem muito bônus de empreender. Exemplo, essa possibilidade de fazer, 100.000 ou muito mais do que R$100.000 a cada 30 dias. Então tem coisas que você vai passar e não tem como antecipar para não passar essas dificuldades, né? Tem algumas coisas. E a maioria delas estão aqui. Então, porque a maioria das pessoas querem evitar o problema antes de passar pelo problema. E a melhor coisa é passar pelo problema rápido. Rápido. Né? Sabe, tipo, vou ter problema, tá bom, vamos jogar para lá, resolvi, pronto, vai. Tchau. Tem um ditado que fala assim, empreender é como pular de um avião sem paraquedas e construir o paraquedas durante a queda. Né? Então, no momento você tem que se jogar. Por incrível que pareça, eu li essa frase ontem em alguma postagem de alguém. Coincidência. Não era desse alguém, mas é uma frase que está por aí. Mas essa aqui você vai passar, você está... E como que você se convence de fazer essa mudança? Vou fazer algo diferente, vou mudar minha vida, ou vou ficar na vida que eu estou, mesmo que não me deixe tão feliz. Se o que você vive que não te deixa tão feliz, quando você projeta isso para 5 anos, para 10 anos, você se sente mal. Se o que você vive e o que você vê que vai acontecer, olhando a sua vida desde uma perspectiva conservadora, projetando um futuro de 5 ou 10 anos, você gosta do que você vai estar vendo, ótimo, siga. Se você não gosta, ou você vê que não te leva exatamente a cumprir seus sonhos, para. Se você já está no caminho, ótimo. Se você não está no caminho, muda. Porque é pior uma vida de frustração, vivendo algo que você não quer, do que uma vida com riscos que tem empreender do absoluto zero, criar um negócio, criar algo da nada, ter seu negócio de propriedade de férias. Os bônus são muito superiores aos ônus do que o ônus que é você viver uma vida fazendo uma coisa que você não quer, que talvez até odeia, ou talvez com pessoas que você não gosta, talvez sendo infeliz. O ônus é maior. Sim. E você acha que o medo de errar é um problema comum?
de quem quer criar. Com certeza. Porque é um medo natural, né? Uhum. A gente, de tudo que a gente quer fazer, a gente tem um pouco de medo de errar, né? Sim. Uma coisa que a gente não conhece. Imagina, eu sei que você já andou de cavalo e eu sei que eu também. Né? Nós dois andamos de cavalo várias vezes na vida. Mas tem gente que nunca andou de cavalo. Aí você fala para essa pessoa que nunca andou de cavalo, sobe nesse cavalo. O medo é natural, né? Sim. Aí você fala, não, eu vou segurar, fique tranquilo, pessoal. Não, mas ele é muito manso. Por quê? Porque tem medo de o que vai acontecer. Sim. Porque é um medo ao desconhecido, né? E esse medo ao desconhecido é porque nossa cabeça tende a projetar os piores cenários. Essa pessoa, de repente, está para subir um cavalo que tem 30 anos, muito velho, não consegue mais correr, é muito manso, sempre foi manso. Só vai ter uma criança de 2 anos, essa pessoa de 25 anos não quer subir, ou de 30 anos, ou de 50 não quer subir, porque a cabeça dessa pessoa projeta cenários dele caindo, se quebrando, o cavalo dando uns pulos, tem medo, é o medo do desconhecido. Sim. Então, o que é que você faz com medo do desconhecido? Como supera o medo do desconhecido? Conhecendo. E como supera o medo do desconhecido depois de conhecer? Sabendo que vai ter impasse. A vida não é de cor-de-rosa, as coisas não são perfeitas. Vou tomar umas cambalhotas, mas eu já estou mentalizado para isso. Então, saber qual o risco, ter risco controlado. O medo do desconhecido diminui na medida que você aumenta o conhecimento do risco que você está tomando. Mais que você conhece o risco, que você toma, mais consciente você está, menos medo do desconhecido você tem, porque já não é conhecido. Já é um risco meio que controlado. Né? Eu acho que tem uma coisa que me veio à memória, que eu acho que eu já presenciei isso, é não querer ouvir feedbacks. Você acha que também é um problema comum? Sim, é um problema comum. É que hoje de manhã estava vendo uma entrevista com uma pessoa que está faturando 2 milhões de reais por ano no negócio dela. Eu faço parte, já comentei isso várias vezes contigo, né? E você sabe, eu faço parte de uma mentoria que é a maior mentoria do mundo para educadores. Né? Então eu estou cada vez focado em ser melhor educador, em melhorar minha didática, melhorar minha comunicação, para ajudar mais pessoas possível a fazer 100 mil reais em 30 dias. Entendo que a didática e me educar para educar, me educar como formador, me formar como educador, são coisas que têm muito valor para mim nesse momento, nessa meta pessoal de vida que eu tenho, de formar 1.000 pessoas capazes de fazer 100 mil reais em 30 dias. E dentro da indústria de propriedade de férias. E essa pessoa que faz parte dessa mesma comunidade, dessa mesma mentoria que eu faço parte, ela estava contando entre ela e outra pessoa. São 2 pessoas com 2 negócios diferentes, negócios ambos dentro da indústria da educação. Sim. E como uma dessas 2 pessoas chegou a um nível de faturamento muito mais rápido que a outra com seu negócio educacional. E a diferença de uma para outra era que uma escutava e ouvia todos os feedbacks e outra não. A diferença era o feedback. Eu acho que a maioria das pessoas, antes de ouvir um feedback, precisam receber um treinamento do que é um feedback, para que serve um feedback e como o feedback não é pessoal. Antes de dar o primeiro feedback, você tem que dar um treinamento do que é feedback, para que serve, qual o propósito, por que isso não é pessoal, como isso vai te ajudar, como isso vai somar na sua carreira, como isso vai te fazer melhor, como isso talvez é o maior divisor de águas para fazer que seu resultado cresça rápido. Talvez o melhor caminho para fazer 100 mil reais em 30 dias é se utilizar da plataforma de feedbacks que a gente tem dentro do nosso treinamento, né? Que tem uma plataforma de feedback onde você pode agendar uma série de feedback e eu mesmo, ou pessoas do meu time, fazem uma avaliação e te dão um resultado. Olha, isso aqui tem que melhorar, isso aqui está bom, isso aqui pode fazer melhor. Feedback é esse ato onde você revisa um atendimento e vê todas as oportunidades de melhoria. Principalmente quando é um feedback de não venda, onde você não teve faturamento, porque você vê o que você poderia ter feito para te aproximar a ter faturamento dessa apresentação. E quando tem venda, para ter melhorado a qualidade da venda. Então, o feedback não é para quem não tem resultado, sino para melhorar quem tem, ou para tirar de quem não tem para que tenha. As pessoas não gostam de feedback. Quando? Quando levam isso de forma pessoal, quando levam isso como uma acusação de falta na qualidade do trabalho, quando tentam, em vez de seguir o feedback, que o feedback está baseado no procedimento determinado, elas criaram outro procedimento e tentam que o feedback se desvie por outro procedimento que não foi original. Para que um momento prático. O processo de uma apresentação é
apresentação, warm-up. Dentro do warm-up tem declaração de intenções, marketing pessoal, form, questionário de férias. Em vez de fazer isso, faz outra coisa. E quer que você dê feedback de uma outra coisa diferente do que é recomendado fazer. Então, isso acaba sendo um problema. Você tem que dar feedback de se você faz ou não faz, seguindo o processo, que é o processo recomendado como a melhor prática possível para ter o máximo de resultado. E a pessoa se ofende quando não leva de uma forma madura, quando leva de uma forma infantil. Fala, está me acusando, está dizendo que eu não sei fazer, está dizendo que eu não fiz. E olha, sabe uma coisa, Andrea? Sim. Eu pago para ter feedback. No meu negócio educacional, eu pago, e não pouco, algumas dezenas de milhares de reais por ano, para que venham pessoas que são melhores que eu na indústria da formação e me dizem, olha, você poderia ter feito isso diferente, você deveria ter explicado melhor, aqui você mostrou isso errado, aqui você não foi claro o suficiente. Então, eu acho que você tem que pensar assim, pessoas pagariam para ter feedback. Pessoas pagam, não pagariam, não pagam para ter feedback. O feedback é o que as empresas, inclusive grandes corporações no mundo, pagam a consultores externos que chamam um consultor, pagam muito caro para dizer, me diga a minha empresa o que é que está errado. Por que uma empresa tão grande faz isso? Ou por que eu pago por isso? Ou por que você pode ser muito beneficiado do feedback? Por qual motivo? Porque o feedback tem uma coisa que você não tem, que é uma coisa que chama perspectiva. O feedback é feito desde a distância, não desde dentro do problema. Você estava na apresentação, você estava com o cliente, você estava talvez confrontando, você estava aí na dificuldade. Você não vê isso desde a distância. Desde a distância, os problemas são mais claros. Isso não te transforma você, ou quem dá feedback, melhor ou pior. Não quem dá feedback é melhor, não quem recebe o feedback é pior. E também não é melhor nenhum dos dois. Simplesmente, quem está dando feedback tem perspectiva. Quem vive a apresentação não tem a perspectiva. Eu sempre coloco o mesmo exemplo. Esses dias atrás, teve um jogo entre Espanha e Marrocos. E nesse jogo entre Espanha e Marrocos, terminou nos pênaltis na Copa do Mundo. Foi uns pênaltis onde o goleiro do Marrocos se destacou porque parou todos os pênaltis. Foi brutal. Psicologicamente, foi muito mais forte. Se eu voltasse agora sentado no sofá da minha casa assistindo essa tanda de pênalti, eu falaria para o jogador da seleção espanhola que chutar o pênalti, o goleiro está jogando com suas emoções, o goleiro está brincando com seu emocional, fazendo com que vai se jogar para um lado para o outro. Fica firme, fica tranquilo, forte e perto da trave, que o gol vai dar certo. Porque eu estou tranquilo, estou no sofá da minha casa, não estou brincando com nada, não tenho responsabilidade, não tenho pressão. E ele está ali que se ele falhar, a Copa do Mundo está indo embora, vai voltar de ônibus para casa, de avião para casa, está acabando a competição, está sendo expulso por um time, teoricamente, que não tem o mesmo nível, mais vergonhoso, talvez, ou mais ridicularizados, até porque o treinador tinha falado muita abobrinha, que é muito bom, né? Aí de repente você é chutado por um time, teoricamente, que não é tão bom quanto o seu, nome por nome, e é isso que acontece, né? Então, a pessoa que está sentada desde casa, no caso, eu conseguiria dar feedback para um cara que é muito melhor jogando futebol do que eu, porque ele está vivendo problema sem perspectiva, e eu estou no sofá de casa com perspectiva. Então, a perspectiva é o diferencial no feedback, não é a qualidade, não é tu melhor ou tu pior. Às vezes, alguém pior que você pode te dar, alguém pior tecnicamente, profissionalmente, pode te dar uma boa opinião, um bom feedback, porque vê com perspectiva o problema. Vê desde a distância. Mas, porém, eu não permito ninguém dar feedback que não tenha feito pelo menos 100 mil reais em 30 dias. Se você não fez 100 mil reais em 30 dias, você não pode dar feedback para outra pessoa. Porque para mim é fundamental que quem dá feedback tenha pelo menos uma capacidade demonstrada de ter resultado. Senão não pode, se não tem esse resultado. Acho que seguindo nessa mesma pegada aí, dar ouvidos a feedback que não leva a lugar nenhum. Você acha que isso também seria um problema para... Dar ouvidos a feedback que não leva a lugar nenhum? Sim, tipo, digamos que ali, como você acabou de falar, né? Tem que não aceita... Se a pessoa que não tem um nível para dar feedback, isso. Claro, é porque você vai se dispersar. Se te dá feedback a alguém que não tem o resultado que você quer ter, provavelmente você vai se perder. Por exemplo, que feedback dá alguém que não teve resultado nunca na vida? Feedback de alguém que não teve resultado é: os clientes são difíceis, o cliente de Minas Gerais é ruim, os clientes fechados são ruins, os clientes muito abertos são muito oval, não dá certo. E começa a criar aí não é feedback, é pré-julgamento. Sim. Você tem duas opiniões que te ajudam ou te dificultam no caminho. Uma é feedback de quem fez resultado e outra é
pré-julgamento de que não tem resultado. Então, se você vai ouvir alguém que tem resultado, alguém que não tem resultado, você faz sua escolha, porque você vai ouvir pré-julgamentos ou você vai ouvir feedback. Pré-julgamentos vai te... Os dois plantam uma coisa, sabe? Pré-julgamento planta e feedback planta. Os dois são sementes. Sim. Só que é uma semente de que nascem coisas diferentes. Se alguém planta uma semente de pré-julgamento, você vai construir mais pré-julgamento. Se alguém planta uma semente de feedback, de sempre é possível dar a volta, ter uma forma de vender, você vai continuar crescendo nesse caminho. Perfeito. E querer inventar. Porque, como você falou, né, já tem ali tudo prontinho, tudo certo, tem todo um treinamento. É um dificultador, André, querer inventar. É um problema. Não entendo muito bem, me custa entender, sabe, porque é um momento que cada um vive, né? Sim. Mas você tem que evitar na vida, pôr em dúvida, alguém que já teve um resultado que você gostaria de ter. Se a pessoa chegou num ponto onde você quer chegar, você tem que evitar pôr em dúvida essa pessoa. Você tem que pôr em dúvida uma pessoa que te comenta coisas, que planta sementes e nunca chegou onde você está. Exemplo, você vai ouvir alguém que nunca empreendeu, ou que nunca teve um negócio, que nunca fez o resultado que você quer ter. Você quer ouvir essa pessoa para te ajudar a chegar nesse ponto, né? Então, e o que as pessoas fazem é subestimar o poder de um processo testado, de um método validado. Talvez um método que a pessoa pagou para ter acesso a esse método, subestima, inventa e faz diferente. E como faz diferente, tem um resultado diferente, e aí vem essa frustração, essas dores de cabeça, esse tipo de coisa. E ter uma mente saudável, você acha que também é um problema? Não, mente saudável não é um problema, né? Não, tipo assim, não ter uma mente saudável. Não ter. Perdão, desculpa. Pra quem quer criar esse negócio. O que é uma mente não saudável? Uma mente não saudável é aquela pessoa que... Deixa eu ver aqui uma forma pra explicar. Negativo, é? É uma pessoa negativa, que não tem... que tudo pra ela é um problema. Sim. Tem gente que de cada oportunidade cria um problema e tem gente que de cada problema cria uma oportunidade, Sim. né? É verdade. O mesmo cliente, isso tem N provas, sabe? Você se lembra, o mesmo cliente, mesma idade, mesma profissão, chegam para ser atendidos. E são iguais no papel, assim. Aí você manda esse mesmo cliente para uma pessoa e a pessoa fala, não gostei desse tipo de cliente, manda para outra pessoa atender, manda para outra pessoa e faz uma venda excelente. Mesmo cliente que poderia não ter virado nada com nada, vira uma venda fantástica, um grande faturamento. A diferença é a forma que essa pessoa está olhando. Uhum. E isso é relacionado a algo que está dentro dos 10 mandamentos, que são 10 mandamentos para ter resultado com propriedade de férias. E um desses 10 mandamentos é todo cliente ter uma forma de olhar ela de uma perspectiva positiva ou de uma perspectiva negativa. Todo cliente que você olha no papel, assim, idade, profissão, estado civil, todas as características, né? Tem carro, não tem carro, tem casa, não tem casa, estilo de vida, se já viajou, se não viajou, sonhos, desejos. Todo cliente, 100%, você poderia olhar, o mesmo cliente fala, esse cliente não presta para nada, não vai comprar nunca. E ele é o mesmo cliente, o mesmo perfil, e fala, esse cliente vai comprar agora, certeza. E isso depende da mentalidade de quem está olhando para o cliente. Muito mais do que o perfil do cliente, sim, do jeito que eu já estou te mostrando, né? E a verdade é que essa mentalidade menos positiva, ou negativa, ou destrutiva, é uma mentalidade que tem que ser confrontada, tem que ser colocada, tem que quebrar essa forma de ver as coisas, né? Isso tem que, em algum momento, tem que ser desconstruída essa mentalidade negativa para construir uma mentalidade de never give up, né? De nunca desistir, né? Uma mentalidade de sempre ter um jeito, uma mentalidade de ficar fechado, uma mentalidade de dar um jeito, de encontrar uma solução, de encontrar uma ferida no cliente, de encontrar uma resposta, de encontrar um caminho para fazer que ele reaja na direção da compra, de dar uns takeaway, sabe? Às vezes de fazer um fechamento forte, de mandar embora, de fazer um all-in, né? Tem que ser firme, né? Tem que, às vezes dispensar. Às vezes a melhor coisa que você faz com um cliente é dispensar, mas sem dispensar. Olha, do jeito que a gente está indo não funciona, quem faz a apresentação sou eu, a apresentação siga o processo ABCD, para garantir que eu posso te ajudar e passar meu conteúdo da melhor forma possível, sou profissional com o que eu faço, eu apresento dessa forma que tem ajudar mais famílias, eu quero ajudar a sua família, mas se você não quer, é só me dizer que eu libero agora, não é o que eu quero te ajudar, quero facilitar. Agora, tem que ser da minha forma, porque da minha forma é a forma que mais garante a aprendizagem. No final daqui você vai terminar essa apresentação com conhecimento, pelo menos certeza.
E eu sou responsável por esse conhecimento. Posso dar continuidade ou você prefere fazer diferente? Aí o cara, não, pode dar continuidade. Não, tranquilo, tudo bem. Isso é cliente que é difícil de dominar às vezes. Né? Então tem que levar as coisas até o ponto necessário para garantir que você coloca o cenário, mesmo difícil, um cliente que quer ir embora, um cliente chato, como esse cliente que te interrompe, que diz que mude a ordem, que acelere. Esse cliente que eu simulei a resposta agora está falando isso. Acelera, termina logo, me dê logo o preço, quer ir embora. Você dá uma dessas e às vezes você põe o cliente a redirecionar o processo. Não tem cliente perdido. Outra pessoa pega um cliente desse e fala, esse cliente é grosso, não dá para mim. Aí perde o cliente. Tá? Acho que tem muito disso também. Eu acredito que seja um problema, né? Tem pessoas que, um exemplo, tá em uma semana boa, que tá ali vendendo, faturando e tudo mais, e aí depois começa a vir aqueles probleminhas de, hoje eu não consegui uma venda, hoje eu também não consegui outra. Isso também aí daqui a pouco passa uma semana, a pessoa já tá louca. Já tá louca, desesperada. Isso também gera um problema, é um problema? Sim. Claro, porque a gente acostuma com tudo, né? Uhum. Mas acostumar não é fácil. Primeiro, a gente acostuma que a gente não tem resultado. Todo mundo, quando começa, não tem resultado, talvez nunca teve. Sim. Aí, de repente, você começa a ter resultado. E, de repente, por um motivo ou outro, o resultado, às vezes, te leva a pegar alguns vícios, maus costumes, sair do básico, inventar, adicionar um pouco de sal e pimenta na sua salada da sua apresentação. Aí você começa a colocar umas abobrinhas aí e tal, e daqui a pouco você foi saindo, e você estava indo bem, Sim. e você foi saindo da rota e de repente o resultado começa a cair. Às vezes por um problema pessoal que você leva na sua profissão, às vezes por outro motivo, mas você começa a poder sair um pouco do resultado. E você já tinha acostumado a ter um resultado, agora já sabia todo dia vendendo, esse dia não vendendo, faturando alto, o dinheiro fluindo, aquela coisa toda maravilhosa, a vida de cor-de-rosa. A vida é assim mesmo. Ter resultado te leva a ter momentos que não tem resultado, e não ter resultado te leva a ter momentos que tem resultado. A melhor recomendação é o velho truque dos 5 minutos de luto, 5 minutos de glória. O velho truque dos 5 minutos de luto, 5 minutos de glória é: você fez uma venda sensacional, está 3 dias sensacional, você não é foda. Você bota o pé no chão, você não se glorifique, não fique dando tapinha nas suas costas, tapinha no peito. Eu sou... Não vai desses caras do tapa no peito. Não seja dessas homens ou mulher do tapa no peito. Seja dessa pessoa de que é assim, reflexivo do fruto do meu esforço, refletindo acerca do fruto do meu esforço, estou satisfeito com o resultado, mas consciente que se eu não seguir com o pé no chão, com a sandalinha da humildade, a sandália da humildade, calçar a sandália da humildade o tempo inteiro, eu vou perder o rumo, vou me dispersar um pouco do melhor foco possível para fazer o resultado. Talvez vou parar de estudar, vou baixar a intensidade, vou tirar meu esforço, vou começar a pôr a culpa em clientes, vou começar a pôr a culpa em não sei o que, no tráfego, na geração do lead, não sei o que, e daqui a pouco eu não vou estar dando resultado, e aí vou apanhar. Para que isso não aconteça, eu vou continuar me esforçando, muito focado, me preparando, não perdendo foco, para garantir que eu me mantenha acima dos R$100.000 a cada 30 dias. Sandalinha da humildade. Se você não calça a sandalinha da humildade porque você quer, dessa forma que eu estou dizendo, fazendo esse exercício de 5 minutos de glória só, e nesses 5 minutos de glória se dar um banho de realidade, ô João, ô Maria, baixa essa bola. Basta você começar a se achar para o seu resultado começar a cair, tá bom? Então baixa, pé no chão, sandalinha da humildade, tá bom? Se você não faz porque você quer, você faz porque você vai sair dos trilhos e vai fazer pela força. A sandalinha da humildade você vai calçar, porque quer ou pela força? Sim. Porque quer, porque você está exercitando isso de 5 minutos de glória. Pela força, porque você vai ter que começar a exercitar 5 minutos de luto. 5 minutos de luto é a apresentação que não dá certo, no final... Fiz merda, não deu certo, o cliente é ruim, tudo dá errado para mim, nada funciona. Nos dias seguintes isso aumentado, no terceiro dia elevado a potência, daqui 10 dias se vender, você está loucaço da cabeça. Aí isso vai aumentando o nível de desespero, vai aumentando o nível de esforço que você tem que ir pondo. Um dia sem venda, um dia, né? Pode acontecer. 2 dias sem venda, opa, 2 dias não estou indo bem. 3 dias, eita caramba, 3 dias parado, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? 4 dias, eu vou ter que pensar em estudar, porque senão do jeito que estou, mas ainda não começo, tá? 5º dia, vou ter que revisar o que eu estou fazendo, porque algo está errado aí. 7 dias, 8 dias, num momento desses 9 dias, 10 dias, 11 dias, em um momento você vai parar. Vamos revisar as bases, voltar ao início, fazer o arrozinho com feijão, o básico muito bem feito, o básico com muita intenção, o básico com muita intensidade e garra, o básico com muita dedicação, com muita boa vontade,
porque se eu continuar do jeito que eu vou passar 20 dias sem vender. Então tem que ir já. E aí depende do tempo da pessoa corrigir. Todo mundo sai do buraco? Se quiser, sim, porque volta para as bases. Sim. O que você faz quando está no buraco? Volta para o básico. O básico, do arroz com feijão, com intensidade, com garra, com vontade, com emoção, com empolgação, com energia. Mas o básico do arroz com feijão. Se enquanto você está relutando, mas eu estava fazendo assim, estava vendendo. Se você quiser, volta para a base, porque senão não sai desse buraco. Essa é uma dificuldade. Você sai dos trilhos, né? A pessoa está seguindo um processo que funciona. Está vendendo. Começa a sair dos trilhos, porque para de se estudar, para de se preparar, para de se esforçar, porque está vendendo. E esse parar de vendendo, você tirou as sandálias da humildade e jogou no mato. E aí que as coisas começam a acontecer e você vai ter que se preparar. Então, vendeu, tá um resultado excelente, fechou um mês estourado, 500 pau no mês, 1 milhão no mês, sei lá, qual é a sua meta, 100 mil no mês. Ótimo, maravilha. Sandália da humildade. Resultado passado não garante resultado futuro. Se você não ficar muito pé no chão, calçar a sandália da amizade, o próximo mês vai ser pior. Então, bota o pé no chão, estudar dobrado. Estudar dobrado para manter o mesmo resultado. Se o resultado for melhor, ótimo. Resultado é consequência, não é objetivo. Resultado é consequência de qual objetivo? De ser melhor, de me formar mais, de me preparar mais. Então, continua se formando, se preparando mais para melhorar seu resultado. Não continua sonhando com o resultado sem se preparar que vai cair. Né? Então, sandalinha da humildade, o tempo chama sandália, né? Sandalinha da humildade. Sandalinha da humildade o tempo inteiro para evitar esses altos e baixos. E se acontecer, 5 minutos de glória, 5 minutos de luto, volta para a base, você volta para os trilhos. Parece um manualzinho, né? De como resolver um momento difícil. Parece muito fácil falado, muito mais difícil de aplicar. A pessoa que está vivendo esse momento demora dias. Tem pessoa que demora minutos, horas, às vezes dias ou semanas, meses. Tem pessoa que de uma mesa para outra já percebe, do jeito que eu estou indo, não estou indo bem, preciso estudar mais, preciso me esforçar, deixa eu revisar o speech, deixa eu revisar a apresentação, deixa eu revisar aqui, deixa eu perguntar a alguém, deixa eu construir, melhorar uma ideia aqui, perguntar a alguém que tem resultado, não alguém que não tem, tá? Reconstruir meu resultado, me refazer, não ficar com depressão, com luto, senão ficar buscando melhorar. Tem pessoa que faz isso entre uma apresentação e outra, entre um dia e outro, entre uma semana e outra, entre um mês e outro. Menos tempo dessa virada, menos tempo que você passa no resultado. Sim. E a questão da constância, não ter constância ali no seu dia a dia, no seu trabalho, é um problema para quem... Claro, porque tem gente que não atende todo dia, que não se esforça todo dia, né? O principal problema da falta de constância, né? Essa pessoa que... E criar seu negócio de propriedade de férias te permite trabalhar 3 dias na semana, se você quiser. Ou 4, ou 1, se você quiser. Então, te permite fazer sua agenda com liberdade geográfica e temporal e você manda no seu negócio. Você é empreendedor, você faz do jeito que você quiser, do mesmo jeito que o Uber faz o horário que ele quer, né? Então, você faz do jeito que você quiser. Mas, se você não está praticando o tempo inteiro, você vai ficando pior. Eu fazia agora, Andrea, fazia anos que eu não jogava futebol, sabe? Às vezes, olha, não sei se você lembra, na frente do escritório, às vezes o Raimundo colocava uma cadeira e o Felipe brincavam com a bola de acertar embaixo dos pés. Lembra que às vezes brincavam com uma bola, eles? Pois às vezes toquei na bola aí, mas eu sentia que meus pés não estavam bons mais, né? Então nunca mais tinha... E agora, nos últimos meses, eu tenho ficado jogando bola. Na praia e tal, tenho ficado constantemente... Eu tenho melhorado demais. Do jeito que eu estava, né? Tenho melhorado muito, praticando. Prática leva à perfeição. Não que eu vou ficar perfeito, não vou começar a jogar futebol agora com 40 anos. Não vou ficar Cristiano com 43 anos, o Messi, né? Mas é verdade que eu recuperei o ritmo do que eu tinha fazia muitos anos. E isso é igual. Se você não está constantemente apresentando, você vai perdendo ritmo. Sim. E se você perde ritmo, você perde resultado. E tudo que você não quer é ter menos resultado. Ao meu modo de ver, você não quer ter menos resultado, né? Tem pessoas, né, que começam a empreender no mundo de propriedade de férias e no primeiro problema desiste ali sem pensar. Então, isso também, querendo ou não, é um problema comum de quem cria esse negócio de propriedade de férias, né? Pessoas desistem de tudo o tempo inteiro, Andrea. Né? Pessoas, porra... Você está me perguntando por que as pessoas desistem de tudo, não de propriedade. Por que as pessoas desistem das coisas? Desistem de tudo. Nossa, que perguntinha, né? As pessoas desistem, né? Olha, eu
eu já respondi isso de outra Sim. forma. As pessoas desistem de tudo ou de qualquer coisa porque o propósito de longo prazo não é forte o suficiente. Antes de você desistir, você tem que pensar por que eu estou nessa. Né? Então, se você entrou no negócio das propriedades de férias para fazer 100 mil reais em 30 dias, ou múltiplos de 100 mil reais em 30 dias, e esse é seu objetivo, e você está tentando fazer isso de forma séria, porque você quer dar uma vida melhor para os seus filhos, porque você quer fazer sua família mais feliz, cumprir um sonho de uma viagem, ter uma casa que, do jeito que você acha que você merece, talvez ter o carro que você sonharia, ou jantar no restaurante quando você quiser que você queira, ou viajar mais, ou, sei lá, ter mais liberdade financeira, poder investir, ou poder, sei lá, para poder ajudar sua mãe, os seus netos, os seus filhos, sei lá, se você tem netos ou filhos, né? Para poder fazer do seu entorno um entorno melhor, poder comprar essa roupa ou essa joia que você quer, ou não com os materiais, mas talvez ter um parente doente. Você não está desistindo do seu negócio de propriedade de férias, você está desistindo de todo o seu propósito que eu estou dizendo. A pessoa desiste porque o propósito é fraco. O propósito é fraco. Ou então ela esquece do propósito. Ou é fraco ou não lembra. Porque, Andrea, eu sei que você não tem filho. Mas se você tivesse filhos e precisasse dessa grana para o seu filho fazer um tratamento XYZ, Deus não queira que nunca aconteça, tá? Mas se isso acontecesse, será que o propósito seria pequeno ou você já teria que fazer o que tivesse que ser feito? Sabe aquela coisa da cenoura na frente ou atrás? Sim. Né? A pessoa vai para adiante porque tem a cenoura aqui na frente e você vai correndo igual um cavalinho quando você coloca... Já viu essa vara de pesca? Sim. Com uma cenoura pendurada na frente do cavalo e o cavalo vai andando querendo pegar a cenoura e nunca chega. Sim. Então você vai porque você tem uma cenoura na frente ou porque você tem uma cenoura virtual atrás, né? Então a cenoura está na frente, a cenoura está atrás, algo está acontecendo aí. Sim. Que realmente está fazendo com que você tenha que reagir, né? Que está sendo provocado. E aí seu propósito é fraco, se não há cenoura nem na frente nem atrás. Um propósito muito forte, um sonho muito grande, ou uma cenoura muito forte te empurrando, né? Tipo, ou vai ou você se lasca, literal, se fode literal, né? Ou vai ou vai. Se você não está nesse cenário, você desiste de tudo na vida. Você desiste de tudo. Então, pessoas que têm pouco propósito fraco, pessoas que têm pouco problema fraco. Porque é legal demais. E pessoas que mais crescem são pessoas que têm histórias incríveis. Me lembro de caso de pessoa que estava fazendo... Lembra do depoimento de Frank? Frank estava literalmente fudido. Estava no limite assim, ou dá certo aqui, ou minha vida quebrou pela metade. Estava devendo aluguel, estava devendo energia, estava devendo a alma. E de repente virou um gênio nessa área e faturou milhões de reais nisso. Né? Mas teve que começar tendo uma ação, porque tinha uma cenoura atrás muito grande. Era uma cenoura do tamanho de um foguete espacial. Tipo, estava numa situação crítica. Né? Então, ou um problema grande, ou um sonho grande. Mediocridade, tipo, estou bem, não preciso de muito esforço, mas se der certo, se não der certo. Problemas grandes tendem a ajudar mais. Bacana. Dá tempo de fazer mais alguma? Vamos fazer mais uma? Tá, pronto. E por onde você acha que as pessoas devem começar para, eu acredito que seja evitar esses problemas e conseguir criar o seu negócio de propriedade de férias do zero? Acompanhando nossos conteúdos toda semana. Nós temos uma agenda semanal, que nas sextas-feiras às 5 temos sessão com o Ricardo disponível. Nas quintas-feiras eu faço live toda semana, às 3 horas no canal do YouTube, às vezes pelo Instagram a gente faz uma reprodução, mas sempre no YouTube. Nas segundas-feiras às 5 da tarde sai o seu programa, todo dia tem conteúdo. Tem meu grupo de WhatsApp, na sexta-feira tem memorandum. Eu estou aqui para exatamente ajudar com que isso aconteça, tá bom? Bacana, então. Acho que por hoje... Por hoje é só, a gente vai ficando por aqui. E antes de mais nada, antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o seu joinha, ativa o sininho para que toda segunda-feira você possa estar recebendo aí um aviso de que sai o conteúdo novo. E próxima semana tem mais episódio número 22 já, 2 Patinhos na Lagoa. E aí, tem algum recado para dar? Não, que obrigado a ti por já 21 episódios, semana que vem 22, vejo você próxima segunda-feira, 5 horas da tarde, para você também fazer 100 mil reais em 30 dias, com propriedade de férias, independente de se ter ou não imóvel. Forte abraço, até semana que vem, tchau. Obrigado.